Olá, amigos! Bem-vindo ao nosso canal Ser Além. Mais uma vez estamos aqui hoje para falarmos sobre temas da atualidade. Hoje estamos aqui com o nosso irmão Daniel. Olá, irmão. Olá, irmã querida. Obrigado por estar aqui conosco. Mais uma vez também agradeço ao irmão Uriel, nosso irmão Carlos. E hoje tem a nossa pequena Lara, não é isso? Conosco aqui, nos visitando. E a todos vocês que estão do lado daí, que compartilham conosco esse momento, essa alegria. Paz para todos. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com a gente mais uma vez para tirar as dúvidas que temos. Hoje o nosso tema fala sobre preconceito, racismo e violência. Que a gente possa ter agora com você uma visão da espiritualidade, uma visão mais espiritual sobre esses processos que passamos na humanidade. E a primeira pergunta, irmão, é: por que o ser humano tem essa índole de explorar um ao outro, de explorar a natureza e de sempre se sentir superior, escravizar aquele que é diferente? Irmã, nós precisamos entender todo o processo de desenvolvimento e de evolução da humanidade. Na realidade, tem um atraso muito grande nesse aspecto moral e espiritual, promovido até pelas facções religiosas, tudo isso, e entravou um pouco o crescimento da humanidade de forma consciente. Então, o racismo, a indiferença, isso tudo faz parte de mundos primitivos, sabe? Hoje não era para existir mais isso, não. Então a humanidade demonstra um atraso nesse processo de evolução moral e espiritual. Avança por um lado, mas o moral e o espiritual vai ficando para trás. Infelizmente, vocês não vão se livrar disso tão cedo. E a gente vive num planeta Terra que tem uma diversidade, né, da natureza, dos seres vivos, e nós mesmos, a raça humana, somos diferentes. Se a gente precisa dessa diversidade para evoluir, por que a violência está tão presente então, no nosso dia a dia? A gente não aceita essa diversidade. Essa força dos instintos ainda permanece no homem. A violência faz parte desse reino que o homem habitou. E ele não conseguiu se livrar disso porque a ganância, o ouro, a busca das coisas materiais começou a tomar o lugar de muitas coisas, até mesmo da família. A família não se entende, a família foi degradada por causa disso. Então tudo fica mais violento, ninguém respeita ninguém, ninguém reconhece. As religiões colocaram um véu na face de vocês. Muitos não sabem da necessidade de trabalhar esse ser pacífico que existe dentro, porque tudo que está vivendo hoje está plasmando o amanhã. E aí fica naquele ciclo vicioso. De hoje eu estou por cima, eu maltrato. Amanhã você está por cima, você maltrata. E por causa disso ele é capaz de desconhecer até a própria família, o próprio irmão. Isso é triste. Então, irmão, essas questões que você fala, assim, de violência, o racismo, o preconceito, é uma forma da gente negar que a gente precisa um do outro, né, para evoluir. A evolução, embora seja individual, mas nós não conseguimos caminhar sozinhos. Como os animais também, todas as espécies são todos gregários, sabe? Precisam estar em comunhão com seu meio, com a sua espécie. E o ser humano também precisa disso. Ele não consegue evoluir senão vivendo essa experiência com alguém caminhando lado a lado ali. Então precisa entender isso. A gente sabe que o Brasil é um país diverso e que desde a vinda dos europeus para aqui para o país, sempre foram povos diferentes, desde os que já moravam aqui, né? Vinda com os europeus, misturou com os escravos e misturou todo mundo. Qual é a proposta evolutiva desse tipo de diversidade? O que é que a gente precisa aprender com isso? Essa mixigenação é necessária, porque para acabar com esses preconceitos de cores, de classes sociais, tudo isso, embora que eu disse que falamos que o ser humano está atrasado na questão moral e espiritual. Então há muita exclusão ainda. Isso é terrível para o desenvolvimento. Eu sei como nós falamos, ele desenvolve, mas fica freado, porque se o coletivo não desenvolve, ele também fica comprometido. Entendeu? Então essa mixigenação é para fazer com que saber que nós somos índios, nós somos europeus, somos sul-americanos, somos norte-americanos, todo dentro de nós, né? Dentro da família, dentro dos amigos. E é assim que é para ser.
como é que no dia a dia, irmão, a gente pode transformar essa diferença, né? Esse preconceito? Por exemplo, a gente tem pessoas que são mais pobres e que são empregados domésticos e pessoas que são ricas, que são patrões. Isso no dia a dia claramente ainda existe uma diferença muito grande, tanto de quem é o empregado doméstico quanto é o patrão. Eu estou dando um exemplo do dia a dia das pessoas. Espiritualmente, como é que a gente precisa se comportar para desfazer essa diferença de quem serve, de quem é servido, de quem é rico, de quem é pobre? Entendeu? Como é que a gente pode ressignificar essas relações do oprimido, do opressor, do patrão, do empregado, dessa hierarquia e dessa superioridade? Em primeiro lugar, tirando os olhos desses sistemas religiosos, porque foram eles que conturbaram a visão humana. É preciso que o ser busque o conhecimento de si mesmo e o conhecimento das leis de causa e efeito, de ação e reação, lei de amor, lei do progresso. Tudo isso ajuda o ser a entender que ele também depende daquilo. E quando você vai buscar a lei de causa e efeito, o estudo desta coisa com mais clareza sobre o processo reencarnatório para o aprimoramento, o ser pensa mais na hora de querer ter mais do que o outro, ser mais do que o outro, oprimir o outro. Porque a vida está indo, não existe duas vidas, existe uma só com várias experiências. Então hoje pobre, amanhã rico, hoje branco, amanhã negro, hoje mulher, amanhã homem. Assim vai seguindo a vida, hoje pai, amanhã filho. Então tudo isso é para que vá viver as experiências dentro dessa proposta de evolução nesse nível que é as experiências da dualidade. Então ninguém está livre disso. Aquele mais rico hoje, financeiramente, economicamente, com toda certeza, ele já viveu um momento de tamanha pobreza, materialmente falando, ou vai viver no futuro, para que ele aprenda a valorizar, a dividir, a compartilhar, a partilhar, a doar, a ser humilde para receber também. É tudo isso. A vida vai dando recado e a gente vai caminhando, mas não tem como a gente fugir a essa regra de evolução. A gente vive ainda num sistema político, jurídico, social mesmo, que ainda está aprendendo com as leis, né, irmão? Por exemplo, dois jovens, um branco e um negro. A polícia aborda o que é negro e não aborda o que é branco, achando que o negro pode ser ladrão. Como é que um jovem que está nessa posição, ela pode pensar que isso faz parte da vida, que isso é um reajuste e não se revoltar? Ou a outra pessoa não vê que ela está sendo privilegiada pela cor da pele e melhorar aquela situação, entendeu? Eu vejo assim que cada vez mais as pessoas vêm se revoltando de um lado ou de outro, mas não sublimando essa questão, como você falou, se enxergando como espírito. Então, hoje vim com a pele branca, amanhã virei com a pele negra para, né, viver essa experiência cultural. Mas será que eu não vou me revoltar mais pelo fato de como a sociedade vai me tratar só pela eu ter a pele negra? Entendeu? Sim, mais ou menos. É que quando se fala de evolução, pensa no espírito ocupando um corpo pela necessidade do aprimoramento ao enfrento do desafio. Hoje a humanidade, a maior parte de vocês, vive mais estereotipamente. Isso é o sistema que faz isso com vocês. Aquele que aprende mais, aquele que tem mais oportunidade, aquele que ganha mais, aquele que vence o outro, aquele que sabe mais e mais e mais. Tudo se inventa uma maneira de exclusão, seja por conhecimento intelectual, seja por religião, seja por aparências físicas, seja por posse. Então, esse é um caminho destruidor de todos os planos, o plano individual e o plano coletivo da humanidade e evolução. Isso é muito perigoso e é triste, é lamentável. E ainda continua acontecendo isso. As políticas de reparação, elas existem para reparar um erro da humanidade no passado, um erro que foi a exclusão, a escravidão, essa falta de acesso à educação e aos direitos de todo ser humano fundamentais, né? E isso acaba trazendo uma revolta, muitas vezes, por parte de outras pessoas, né? Que não entendem, que acham isso que é desnecessário. Na visão espiritual, irmão, isso é de fato desnecessário mesmo, essa reparação das oportunidades de educação, de direitos, para que todos tenham
equidade? Depende de como você vê a vida. Se você vê espiritualmente, vai entender que tudo isso que está acontecendo é necessário. E como nós falamos, hoje branco, amanhã negro, hoje negro, amanhã branco, hoje pobre, amanhã rico, hoje rico. Sabe, a vida vai levando a gente a ter essas experiências para aprender, sobretudo, a respeitar, não é? A respeitar e valorizar a vida. Porque a lei que deveria existir é de conscientização e desde quando você nasce, que vai para a escola, que aprenda a respeitar a diversidade, sabe? Que aprenda a respeitar o semelhante como ele é, que aprenda a respeitar os animais, as plantas, o meio ambiente. Isso tem que ser uma educação no berço, que todas as vezes que você assume um compromisso reencarnatório é para você ser melhor do que antes, entendeu? Então, se ainda está essa enfermidade no coração do homem, tendo essas classificações muitas vezes revoltantes que exclui, que denigre a imagem do ser, é revoltante, mas é um mal necessário. Então, essas políticas deveriam ser feitas com base educacional, em valores, sabe? De colocar todos, dar oportunidades para todos, sem olhar a cor, sem olhar o cabelo. Isso o ser humano vai aprender, entendeu? Quando vê essas reações dos movimentos dos negros nos Estados Unidos, você via lá que mais de 30% eram brancos fazendo a manifestação junto com os negros. E há poucos anos atrás você não via isso. Havia essa segregação bem acentuada. Agora não. Os brancos já estão se revoltando com todo esse maus-trato, com essa exclusão, essa maldade de colocar o outro numa condição que Inferior. é inferior àquilo que o sistema diz que é superior. O que é riqueza? Material, né? Riqueza material não é sua, está em suas mãos, mas não é sua. Deu para entender isso, irmã Isabela? Eu entendo, irmão, que você fala que o ideal é que seja para todos os valores. É porque, infelizmente, na sociedade a gente não vê isso ainda, né, irmão? Comida para todas as pessoas, saúde para todas as pessoas. Eu acho que a gente ainda precisa, é isso que você fala, o desenvolvimento interno de cada um. Agora, como? Se a pessoa às vezes não tem acesso a nada, sabe? Como é que ela vai olhar para dentro se ela só tem acesso à violência ao redor dela às vezes? Como é possível buscar ela como espírito, se ela está no meio de uma comunidade com tráfico de drogas, de violência, sem educação, sem saúde? Como é possível ela conseguir enxergar essa esperança, essa visão espiritual, sabe? Sobre todas as dificuldades, todos os aspectos, ninguém deveria perder a esperança, porque cada vez que nasce um ser, é uma nova esperança, a esperança que tudo mude. Porque você desencarna, vai para o plano espiritual e se indigna até consigo mesmo, com seus comportamentos. E quando chega aqui, se enche os olhos de ilusão, de valores perecíveis e acaba esquecendo de tudo aquilo que você se indignou no passado enquanto estava em espírito. Então aí vai vivendo. Por que existem tantas doenças? Por que existe tanto sofrimento? Porque o homem, né, não sabe ser bom, não sabe pegar dentro dele, sabe, esse Deus interno e colocar em ação pela vida para aprender a conviver com ele mesmo, com o semelhante. Não tem branco, não tem negro, não tem homem, não tem mulher. O espírito não tem nada disso. Então, quando entra nesse processo carnal, parece que as pessoas perdem o sentido real da vida, sabe? E acaba distorcendo para viver as emoções do ápice, sabe? Provocando assim os danos colaterais que não está nem importando. Olha, você pode ver que a maior parte dos países, os homens que estão nos poderes já são seres idosos, que está mais para desencarnar do que para se manter encarnado. E continua com apego, continua corrompendo, continua mandando de forma autoritária, sabe? Continua impondo certos costumes. Não pensam que vão desencarnar. E aí continua fazendo essas coisas horríveis, continuando a querer se manter no poder, manter as mesmas ideias. Aí o que acontece? Vai desencarnar em situação precária. Quando chega no plano espiritual, sofre. Então, as pessoas não pensam nisso. Pensam, olha, eu já estou com essa idade,
daqui a pouco vou morrer, por que vou cuidar do meio ambiente? Deixa que queima todas as árvores. Quem vai ficar aí, meus netos e bisnetos, problema deles. Mas não sabe que daqui a pouco eles estão de volta e pisando na terra árida e sofrendo com a fome e com a miséria. Isso é tudo mesmo que você falou agora, irmão. Obrigada pelas explanações. Você que está nos assistindo, não esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal Ser Além, compartilhe com os amigos essa mensagem. Eu queria aqui, para finalizar, você deixasse uma mensagem para a gente poder compreender como é ser um ser universal, se enxergar como espírito que somos, frente a essas injustiças, né? Entre aspas, a violência, o preconceito, o racismo, independente de, nessa encarnação, de como a gente se enxerga, como é que a gente pode sublimar isso e se enxergar como de fato a gente é um ser universal. A mensagem que eu posso deixar para vocês é que não seja um cidadão medíocre que observa a vida onde você mora somente, mas seja um cidadão universal, tendo os olhos abertos para o todo, querendo o bem-estar de todos. Lança a mão à proteção, à ajuda, ao auxílio, sabe, à defesa da vida. Seja ela humana, seja os animais, seja as plantas, seja o meio ambiente, seja tudo. Vocês estão comprometidos e não deve ter o olhar para o descaso com tudo que você se comprometeu quando então se programou nesta encarnação. Então, eu desejo que você desperte para a sua realidade, fazendo ali aquele silêncio mental, fazendo a sua meditação e conversando consigo mesmo, para que você aprenda a ouvir a sua própria voz, que é a voz de Deus, não aquela que você sugere, mas aquela que vem pacificamente dizer: meu filho, você pode ser melhor. Não seja melhor para você, não se preocupe, seja melhor, mas melhor, no sentido da palavra melhor, não para sobrepor ao outro, mas seja melhor para você, que será melhor para todos. Obrigado e fique em paz.